Se tem uma coisa que todo mundo gosta de fazer é pagar imposto. Tá ficando doido, é menino? Só que não. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou te falar 3 investimentos que são isentos de imposto de renda. E eu já te falo uma coisa, 2 você pode até conhecer, mas o último muito dificilmente você vai conhecer e ele te paga renda mensal. Então já fica até o final para conhecer esse ativo também. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu conheço pessoas que não investem porque não estão a fim de pagar imposto. Então, meu amigo, se você é dessa gangue, esse vídeo aqui é para você. Mas antes de começar o vídeo, você tem que entender que é possível sim ser isento de imposto de renda, mas não é possível ser isento de uma coisa muito importante, que é deixar o like nesse vídeo aqui. Então já deixa o like, que assim você me incentiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E se você não deixar o like aqui, o negócio vai ser feio, porque a Receita Federal vai atrás de você e vai cancelar o teu CPF. Eu vou lhe achar. Fechou? Então vamos começar o vídeo. E eu já começo falando dos investimentos que eu sei que você vai conhecer, que são a LCI e a LCA. Eu falei muito de LCI e LCA lá no meu aulão de renda fixa, então se você ainda não assistiu, recomendo que você assista esse aulão. Vai ficar mais ou menos desse lado ou desse lado. Eu nunca vou acertar o lado que sai esse negócio. Enfim, eu vou colocar ele aqui, você clica lá e depois você assiste. Mas bem, LCI e LCA são emitidas por bancos, então toda vez que você estiver lá investindo em uma LCI e uma LCA, você está emprestando dinheiro para o banco. Elas são quase iguais, só muda o segmento de atuação de cada uma delas. No caso da LCI, ela atua no segmento imobiliário, então toda vez que você investe em uma LCI, você está emprestando dinheiro para o banco para que ele financie projetos do segmento imobiliário. Já no caso das LCAs, todo o valor arrecadado com esses investimentos pelo banco vai ser alocado em financiamentos e projetos do setor do agronegócio. Mas como é que esses investimentos aí rendem, Oscar? Como é que eles funcionam? A rentabilidade deles vai funcionar de 3 formas diferentes. Ela pode ser pós-fixada, pré-fixada ou mista. E o que você tem que observar antes de investir em uma LCI ou uma LCA? Você tem que observar como esse investimento vai render. Se ele vai render de forma pós-fixada, pré-fixada ou mista. Você tem que observar também a liquidez desse ativo, ou seja, quando você vai poder realmente vender esse ativo, porque algumas LCIs e LCAs têm uma liquidez mais alta, de 1 mês, 90 dias, 180 dias. Então, depois do dia que você comprar o LCI ou a LCA, você só vai poder vender depois de 90, 180 dias. Você tem que observar qual é o tempo dessa liquidez. Você tem que observar também a data de vencimento desse ativo, porque liquidez é uma coisa, vencimento é outra. Liquidez é quando você consegue vender, já o vencimento é quando ele vence e o dinheiro volta automaticamente para sua conta, que inclusive eu recomendo que você fique com esses ativos até o vencimento para evitar qualquer tipo de prejuízo que você possa vir a ter. E por fim, e uma coisa que muitas pessoas acham importante, você tem que observar a rentabilidade desses ativos. Uma coisa que você pode fazer para entender se a rentabilidade está muito boa é simplesmente ver LCIs e LCAs diferentes de outros bancos e ver se a rentabilidade está na média, está abaixo ou está acima da que você quer investir. Dando o exemplo de uma LCI ou LCA pós-fixadas, eles vão estar ligados ao CDI, então vai ser aqueles 90% do CDI, 95% do CDI ou 100% do CDI, só que você dificilmente vai achar isso. Porque, como eu falei, esses investimentos são isentos de imposto de renda e isso já é deduzido da rentabilidade. Então é muito normal que você ache um CDB que rende 100% do CDI, porque quando ele vencer você vai ter que pagar imposto de renda. Só que como o LCI e LCA são isentos de imposto de renda, você não vai achar uma LCI que rende 100% do CDI. Você vai achar uma que rende 90%, 95% no máximo. Talvez você ache alguma coisa acima disso, mas é bem difícil de conseguir. Beleza, Oscar, eu entendi como funciona, o que eu tenho que olhar, mas irmão, qual é a chance de eu perder o valor que eu investi? Vamos lá, no caso da LCI e da LCA, você tem que entender que pelo fato de ser emitidos por bancos, esses investimentos são protegidos pelo FGC. Ou seja, caso você invista na LCI de um banco e esse banco venha a falir, o FGC vai lá e vai te proteger de até R$250 mil de perdas. Então, investiu na LCI, banco faliu, eu tinha R$50 mil investidos, o FGC vai me pagar esse valor de volta. Qualquer valor acima de 250 mil, infelizmente você vai perder tudo que passa dos 250 mil. Então, se você tinha 251 mil reais, você vai perder esses R$1.000. Mas beleza, a gente falou de LCI e LCA, então vamos falar do último ativo. E se você pensou que eu ia falar de CRI ou CRA... Achou errado? Então não vou falar de CRI e CRA. Eu vou falar de um ativo que também é muito bom, porque nele o valor investido é corrigido pela inflação, sem contar que os rendimentos mensais que você vai receber
são isentos de imposto de renda. E eu vou falar do CADIF 11, e não, isso não é o nome de um avião, é o nome do ticker na bolsa do fundo Kinea Infra. No caso, a Kinea é uma empresa do Itaú, e o CADIF 11 é um fundo de debêntures incentivadas. E se você nunca ouviu falar no que é uma debenture, ela é basicamente como se fosse aquele CDB que é emitido pelos bancos. O banco emite um CDB para se financiar, as empresas emitem debêntures para se financiar. É basicamente a mesma coisa, só que debenture não tem FGC. Então imagina uma empresa que quer se financiar, ela vai lá e emite um papel, uma dívida, e quem compra aquele papel dessa empresa passa a ser o credor dela. Então é basicamente uma promessa de que aquela empresa vai pagar em algum momento aquele credor. Isso é uma debenture. No caso do CADIF 11, ele é um fundo de investimentos que tem diversos papéis diversos papéis de dívida de diversas empresas. Mas, obviamente, são empresas sólidas com balanços saudáveis, não é qualquer empresa da esquina que está lá no CADIF 11. E o CADIF 11 foca muito em energia, solar, eólica, transmissão, geração, enfim, ele fica muito focado nesse setor. No caso do CADIF 11, você vai ter a isenção de imposto de renda em dois casos. Basicamente é no ganho de capital e nos rendimentos. Ganho de capital é basicamente quando você vende uma cota desse fundo por um valor acima do qual você pagou lá atrás quando você comprou essa cota. Isso é o ganho de capital. Você tem isenção de imposto de renda nisso. Você também tem a isenção dos rendimentos mensais que você vai receber do CADIF 11. Então, para ficar um pouco mais palpável, a gente vai ver aqui as últimas informações, as mais recentes que a gente tem do CADIF 11. E a gente já pode ver algumas coisas bem legais aqui, como o patrimônio líquido do fundo, que é de cerca de 2 bilhões e meio de reais. A gente consegue ver também o yield médio das debêntures que tem nesse fundo, que é de cerca de 8,5% mais a inflação, e isso é muita coisa. Além disso, a gente consegue ver também que 95% do patrimônio do fundo está alocado em debêntures. A gente consegue ver também o rating das empresas que emitiram essas debêntures que estão no fundo. Caso você não saiba, rating é basicamente o risco de uma empresa. Dá para ver que quase 50% é AAA, ou seja, o menor risco possível. E tem como ver também o percentual que está alocado em cada setor. Tem como ver também como está alocado o capital desse fundo, em quais empresas, qual o valor de cada uma. Se você quiser dar uma olhada melhor nesse documento aqui, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, aí você dá uma olhada lá e vê como é que funciona. Fechou? Além disso, tem como ver também os rendimentos mensais desse fundo, e eu achei isso muito legal, porque eles dividem em duas partes. Os rendimentos no qual tem a correção da inflação e o rendimento da renda real. Então vocês podem ver aqui que no mês passado o rendimento da inflação foi de 67 centavos. Já o rendimento real, que você realmente ganhou, foi de 53 centavos. E no total você soma esses dois e chega em R$ 1,20. E esse rendimento foi de aproximadamente 119% do CDI. E tem como ver também a oscilação do valor da cota do fundo desde o início dele lá em 2017. E com isso a gente consegue ver o retorno dele, o desempenho dele em relação a alguns benchmarks, como o CDI e o IMAB. No caso do CDI, o retorno dele desde 2017 até hoje foi de cerca de 47%, enquanto o da cota patrimonial e de mercado desse fundo foi de quase 80%, quase o dobro do CDI. Então, se o seu objetivo for ter uma renda mensal e, se essa renda mensal for isenta de imposto de renda, é bem melhor ainda, eu deixo aqui esse modelo de ativo e com ele existem diversos, você consegue fazer uma gama de ativos assim e escolher qual você se sente mais confortável em investir. Mas, pelo amor de Deus, estuda esses ativos antes de investir o seu suado dinheiro neles. Fechou? Eu sei que dá mais trabalho ter que estudar um ativo. Eu não fazia isso quando eu comecei a investir e eu perdi muito dinheiro por conta disso. Mas pense que você está investindo para o longo prazo. Então, uma pequena decisão que você toma hoje pode ser um retorno muito maior daqui a, sei lá, 10, 15 anos. Isso vale para todos os ativos que eu falei aqui e todos os ativos que existem no mundo. Estuda bem antes e toma sua decisão consciente. Só faz o básico bem feito. Entende uma coisa? O objetivo desse vídeo aqui não é te dizer o ativo que você tem que investir, eu não posso fazer isso. O objetivo desse vídeo é que você conheça os ativos disponíveis, você entenda como avaliar um ativo de uma forma boa. E com esses conhecimentos, aí sim você consegue escolher os ativos que fazem sentido para você. Porque o que acontece? Um influencer está lá no YouTube e te fala que tem que comprar tal ativo. Você vai lá e compra. Só que entenda uma coisa, esse influencer estuda o mercado quase todo dia. Então caso aconteça alguma coisa com esse ativo, ele vai lá e vende. E não vai te avisar. Você vai tomar um prejuízo bonito na testa, porque você foi da do influencer. Então não peça diquinhas de investimento, não fique aguardando que eu vou te dar dicas de investimento, porque eu não vou
Dá. O CADIF 11 que eu falei aqui é apenas um ativo de diversos que existem. Não tome isso como lei, não invista nele só porque eu falei. Estude o ativo, entenda os riscos e se fizer sentido para você, aí você investe. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu o conteúdo, já compartilha com quem você acha que tem que saber disso também. Beijão e até o próximo vídeo.